Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui presente. Boa noite ao pessoal que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em 18 de maio de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Coutrin Guedes. Presente. Richa Silva Ferfolga Maguinho. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias do expediente. Excelentíssimo senhor Davi Antônio Teixeira Júnior, presidente da Câmara de Vereadores de Caconde. Assunto: convite e lançamento do projeto Saber Pardo. Prezado senhor, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, e a Prefeitura da Estância Climática de Caconde têm a honra de convidar Vossa Senhoria para o lançamento do projeto Saber Pardo, fortalecimento da capacidade local para gestão de risco climático em município de pequeno porte. O projeto busca fortalecer a capacidade do município na prevenção e enfrentamento de riscos climáticos, como secas e temperaturas extremas, como o calor. Para isso, será estruturado um sistema de alertas que ajudará a gestão municipal a adotar medidas preventivas e, assim, reduzir os impactos para a sociedade. Essa iniciativa conjunta conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, no escopo do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas. O lançamento do projeto Saber Pardo ocorrerá no dia 27 de maio de 2026, às 14 horas, no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli, Rua Benedito de Oliveira Santos, 45, Centro, Caconde, São Paulo, reunindo instituições estratégicas, autoridades e representantes da comunidade para a apresentação oficial do projeto e de suas ações previstas. A presença da sua instituição é fundamental para consolidar esta rede de cooperação e ampliar o impacto das ações voltadas ao desenvolvimento sustentável e à segurança das populações locais diante dos desafios impostos pela emergência climática. Solicitamos a gentileza de confirmar sua presença ou de sua representação até o dia 22 de maio de 2026 pelo e-mail gabinete@caconde.sp.gov.br. Ficaremos honrados com a sua presença. José Afonso de Paiva, prefeito, e Silvia Midori Saito, coordenadora do projeto Saber Pardo. Através do ofício número 97, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento número 10 de 2026. Ofício número 3, do Departamento de Finanças da Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Assunto: audiência pública, artigo 9º, Lei de Responsabilidade Fiscal, primeiro quadrimestre de 2026 e LDO 2027. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os demais membros dessa egrégia Casa Legislativa, vimos pelo presente solicitar a autorização do uso do prédio da Câmara Municipal de Caconde no dia 27 de 5 de 2026, a partir das 18 horas, para a realização das seguintes audiências públicas. 1. Primeiro quadrimestre de 2026, cumprimento de metas fiscais, artigo 9º, LRF. Primeiro quadrimestre de 2026, saúde, artigo 9º, LRF. LDO 2027, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Solicitamos ainda que seja efetuada a transmissão ao vivo das referidas audiências via Facebook na página da Prefeitura Municipal. Na oportunidade, convido os nobres edis a participarem dessas audiências, onde serão apresentados e discutidos assuntos de interesse da população, sendo que se nos apresenta para o momento, reiteramos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Arnaldo Faria, diretor de Finanças. Ofício número 98, 2026. Assunto: solicitação de uso da tribuna.
Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste solicitar a gentileza de disponibilização do uso da tribuna desta Casa Legislativa à diretora de turismo do município, senhora Cibele Aparecida Fialho, durante a sessão a ser realizada no dia 18/5/2026, com a finalidade de apresentar informações e esclarecimentos referentes às ações, projetos e atividades desenvolvidas pelo Departamento de Turismo. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Indicação número 107, de autoria do vereador Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências junto aos órgãos competentes para estudos e implantação de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, no município de Caconde. Indicação número 108, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a abertura de uma rua que liga o bairro São José à rua Antônio Semensato. Indicação número 109, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a limpeza de toda a extensão do córrego São Miguel. Indicação número 110, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie melhorias na rua Antônio Semensato, incluindo iluminação pública, segurança no trânsito, transporte escolar e adequação do saneamento básico. Indicação número 111, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências urgentes para investigação e solução do forte mau cheiro proveniente de uma manilha que deságua no córrego São Miguel, nos fundos da rua Tapajós, número 8, com a água branca. Indicação número 112, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências urgentes para a manutenção das estradas do bairro Cidreira, nas proximidades do bairro Chapéu Velho, tendo como referência o sítio Cantinho do Céu. Indicação número 113, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização de manutenção e melhorias no Campinho Society e na Areninha, localizados no ginásio municipal. Indicação número 114, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências urgentes para a manutenção e reparo das estradas da Boa Vista do Zane. Indicação número 115, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências urgentes para a manutenção das estradas do bairro Cascalho, com aplicação de cascalho nos pontos mais críticos. Requerimento número 16, de 2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim, requerendo ao Poder Executivo Municipal informações sobre as providências adotadas para a implementação das leis federais número 13.935 de 2019 e número 14.819 de 2024, que tratam, respectivamente, da prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica e da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares, no âmbito do município de Caconde, São Paulo. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça e Redação. Requerimento número 17, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim, requerendo ao Poder Executivo Municipal informações sobre a previsão de conclusão das obras de recapeamento asfáltico na travessa Porto Alegre, neste município de Caconde, onde intervenção de infraestrutura de drenagem foi realizada em 2025, permanecendo o logradouro sem pavimentação até presente data. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça e Redação. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação a moção número 3 de 2026, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro e demais,
De pesar, a família da senhora Eda Mara Pedro de Faria. Terminado o expediente, senhor. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, conceda a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos se reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças fará reunião em conjunto com a Comissão de Justiça após essa sessão. Então, estão designadas as duas comissões em conjunto após o término desta sessão. Passamos à tribuna livre. Previamente inscrito, conceda a palavra à senhora Cibele Aparecida, diretora de turismo, que irá apresentar informações e esclarecimentos referentes às ações, projetos e atividades desenvolvidas pelo Departamento de Turismo. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos técnicos, jurídicos e institucionais acerca da condução dos projetos turísticos vinculados aos recursos oriundos da SGRI. Inicialmente, é importante registrar a importância do Contur. Tá? Ele possui papel legítimo e relevante dentro do turismo e para as políticas públicas de turismo dentro da cidade. O Conselho é instrumento de participação social, governança, construção coletiva das políticas públicas do setor, né, e especialmente na elaboração do Plano Diretor de Turismo. A administração municipal, ela reconhece e respeita integralmente a importância do Contur enquanto órgão consultivo, deliberativo e representativo da sociedade civil. No entanto, é importante considerar a competência de cada órgão, atribuída a cada órgão dentro da estrutura. Em especial, as legislações aplicáveis a essas verbas. Elas foram instituídas pela Emenda Constitucional 45, em 2017. Então, não é uma legislação, não é uma normativa recente. Depois teve uma alteração na Emenda Constitucional 50, que foi em 2021, que foi o acréscimo do artigo 175A da Constituição Estadual, e em relação especial aos municípios, trazendo esse repasse aos municípios. Já em 2026, teve uma atualização, tá, da legislação, e a LDO de São Paulo estabeleceu os caminhos e os prazos, os procedimentos dessas verbas, dos repasses e da fiscalização dessas verbas. A transparência especial das verbas fornecidas pela SGRI tem características próprias. Trata-se de modalidade de repasse direto do Estado aos municípios beneficiários, com depósito em conta específica, dispensada a celebração de convênio ou instrumento congênere após a aprovação do plano de trabalho. Não se trata de um recurso do Funtur, tá? Nem de verba cuja execução seja condicionada à prévia deliberação do Contur. Também é importante destacar, no âmbito das transparências, que a Subsecretaria de Gestão de Emendas Parlamentares é a unidade responsável pela análise técnica dos planos de trabalho, contando com equipe própria para orientação, análise e apoio institucional aos municípios. O manual da SGRI, que é para repasse e fiscalização dessas verbas, é condição para regular a aplicação dos recursos para adequada prestação de contas. A fiscalização e o controle ocorrem pelos órgãos específicos, processadores e competentes, pela própria estruturação e pelos órgãos de controle, inclusive o Tribunal de Contas do Estado. As regras de utilização também são especificadas dentro dessas normativas e é vedada a aplicação dos recursos em despesas de pessoal e encargos sociais. A destinação deve observar a natureza indicada na emenda, seja custeio ou investimento. Deve haver observância da legislação estadual vigente, das normas do Tribunal de Contas e da prestação de contas obrigatória.
Sob o ponto de vista jurídico e administrativo, não tem previsão de que o uso dessa verba seja condicionado à apresentação, continuidade ou execução de projetos vinculados à SGRI e aprovação prévia do CONTUR. Então, pode ser projetos diferentes daqueles que já tenham sido conduzidos, que já vêm sido conduzidos, desde que eles estejam previamente, que sejam previamente compatíveis com o plano diretor. Tá? Isso já foi aprovado no município, a alteração do plano diretor, inclusive. Mas isso não significa o afastamento do CONTUR, só dispensa a deliberação dentro desse caso. O CONTUR ele continua sendo um órgão importante e imprescindível dentro do turismo. No artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública deve atuar dentro das competências e limites definidos pela legislação. E o CONTUR também tem essa limitação, né, de competência. O CONTUR participa da política pública municipal de turismo com grande relevância, especialmente no planejamento, discussão estratégica, na construção de diretrizes e no acompanhamento das prioridades do setor. Contudo, quando se trata da emenda parlamentar impositiva, vinculada à SGRI, tem um rito próprio de processamento, análise, aprovação, execução e prestação de contas conduzidos pelo Estado, que a fiscalização, mais uma vez, é feita pelos escritórios regionais da SGRI e, acima, ao Tribunal de Contas do Estado. A administração pública possui responsabilidade mais ampla, que é planejar o turismo de forma integrada, sustentável e contínua, observando critérios técnicos, administrativos, financeiros, jurídicos e estratégicos. E é esse ponto que diverge a questão da ação, né, da deliberação do CONTUR com a aplicação dessa verba da SGRI. O turismo não pode ser tratado apenas como um evento pontual, usar a verba para uma questão pontual. Tem que ser usada para uma questão que vai ser contínua, porque o turismo ele é contínuo, ele não é sazonal, ele não é eventual. O turismo não é evento. O turismo é produto contínuo e permanente. Vamos lá. Envolve infraestrutura, planejamento, continuidade, governança, identidade territorial e desenvolvimento econômico de longo prazo. Então, não adianta a gente fazer algum projeto que ele vá se diluir no tempo, porque é um projeto de longa durabilidade. É necessário compreender que o fortalecimento do turismo exige estabilidade institucional, continuidade dos projetos e responsabilidade administrativa. A intenção da administração não é criar oposição ao CONTUR, mas sim fortalecer o diálogo institucional dentro das competências legalmente atribuídas a cada ente participante da política pública do turismo. O turismo cresce quando existe participação social, mas ele também exige responsabilidade técnica, segurança jurídica, planejamento e continuidade. É isso. Estou à disposição para eventuais questionamentos. Deixo a palavra livre aos vereadores aí que quiserem fazer uso, por 5 minutos. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Primeiro, eu agradeço a honradez da diretora para vir na sessão, né, subsequente à semana passada, e também desejo boa sorte nessa confusa administração, que de contínua no turismo não tem nada, que a gente está no 5º diretor. Então, na premissa básica da continuidade do turismo, já se falha pela própria condução da pasta, que se diz prioridade, mas, na prática, no seu exercício, está dizendo o contrário. Então, por aí já não temos continuidade. Segundo ponto, a diretora diz, e é muito interessante, a gente prestar atenção nisso em termos legais. Eu vou fazer uma explanação, no final eu pergunto. Diz que, primeiro ela veio aqui para distinguir uma coisa muito clara, ou seja, o prefeito vai topar, porque assim ele entende, porque segundo ele está autorizado juridicamente, portanto, ele vai tomar o caminho contrário ao Conselho. É isso que está dizendo, porque não há diálogo, sendo que isso eu vou tomar a decisão por conta própria, justificada na legislação, segundo foi dito pelo diretor. Então, o Conselho, primeiro, não serve. Esse é o primeiro ponto, porque se servisse, sentaria à mesa para conversar, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto,
Primeiro, é preciso respeitar o plano diretor de CACONDE. Foi descrito algumas vezes pela fala da diretora, né? Qualquer projeto precisa estar compatível e harmonizado com o plano diretor. Bom, não sei se os colegas sabem, existe um plano diretor que foi votado na última legislatura, da qual eu estava presente, fiz parte. O plano diretor de CACONDE tem 18, 19 artigos. Dentro deles, no mínimo, umas 7 vezes fala do Conselho de Turismo. Primeira coisa. E ele diz claramente algumas situações, que passo a leitura, até para dizer que não é da minha criação de cabeça. E aí vocês tomam a decisão de vocês. Artigo 7. A participação da sociedade nas decisões do município, no aperfeiçoamento democrático de suas instituições e no processo de gestão e planejamento municipal, consolida o exercício do direito da população à cidadania, a gestão democrática da cidade e o incentivo à participação popular na formação e execução de planos, programas e projetos de desenvolvimento, como expressão do exercício pleno da cidadania, obedecendo aos princípios consagrados na Lei do Contur. Artigo 7º. Tá? O artigo 11, inciso 6, ele fala nas diretrizes do plano diretor. Uma delas, sabe qual que é? A sensibilidade do público interno, ou seja, as pessoas, os cidadãos cacondenses, inclusive as pessoas que participam e representam no Contur. Dois artigos. 12. O desenvolvimento turístico municipal depende de apoio, da estruturação e da implantação de projetos estabelecidos na presente lei, como bem diz a diretora, devendo ser levado em consideração todas as atividades econômicas, culturais, estruturais e científicas relacionados ao turismo do município. E o principal, essa é muito boa, essa é legal pra caramba, artigo 15, anotem, eu vou ler atentamente. Todos os programas, projetos e ações estabelecidos no presente plano estão relacionados e deverão ser relacionados e implementados de acordo com o grau de prioridade a ser estabelecido pelo órgão de turismo, em conjunto com o Conselho de Turismo. Mas aqui eu acho que não cabe muita interpretação aqui não, hein? Ou cabe, que o Poder Executivo tem que sentar e respeitar o Conselho de Turismo. O plano diretor diz isso. E ele finaliza dizendo, inclusive, no 17 e parágrafo único, sobre qualquer alteração no plano, tem que passar pelo Conselho. Ou seja, o Conselho está de fora a fora instituído no plano diretor, do qual ela diz que é necessário ouvir e está alinhado ao plano diretor. Por quê? Independente de onde vem a verba, se trata de turismo, se são programas permanentes, grandes, vultuosos, de milhões de reais envolvidos na cidade, nada mais justo que, de uma maneira democrática, a associação comercial, representantes do turismo, representantes de vários segmentos da cidade, falem e pensem do que vai ser repercutido aquele dinheiro, porque o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro é da população que paga seus impostos. E, portanto, na decisão, ela tem que ser o quê? Democrática. E quem faz a questão democrática? O Conselho de Turismo. Então, assim, não adianta vir aqui me dizer que a verba não tem que passar porque ela vem de uma outra secretaria que não é vinculada ao Fundo de Turismo do Estado. Porque toda a linhagem, e de maneira sistêmica, que é assim que você entende o ordenamento jurídico, tem que ser sistêmico, não dá para pensar o que eu quero, ela diz o contrário. Então, a pergunta é, o prefeito, ainda assim, com toda essa legislação, dizendo o contrário, inclusive a população dizendo o contrário, e contrário, inclusive, ao plano diretor vigente, que eu, inclusive, eu tenho certeza que o próximo plano será próximo ou melhor do que esse, ou seja, o Contur vai estar no centro das decisões, se ainda assim o prefeito, eu preciso ouvir isso de maneira institucional, porque isso vai ser gravado em ata, e se for afirmativo, já me comprometo que a partir de amanhã começo a trabalhar nas medidas judiciais a respeito, porque pautado juridicamente eu tenho todos os argumentos possíveis. Ainda assim, ele irá adiante com a ideia de que, não precisa passar pelo Conselho, se ele acha que não precisa, uma coisa,
ou seja, 2, ele não vai passar pelo Conselho, ainda que desnecessário. 3, será implantado e levado adiante o projeto que tenta implementar 4 ou 5 quiosques na praça, debaixo das árvores, derrubada do sítio, levantamento de um banheiro e um restaurante no Mirante. Essa é a minha pergunta objetiva. Vereador, em regra, as verbas oriundas da DADETUR, elas passam pelo Conselho Deliberativo do Contur. Tá? Como toda regra, há exceção, inclusive as exceções referentes às emendas impositivas que estão previstas em emenda constitucional 45, 50, e tem mais uma, inclusive, que eu me perdi aqui, peraí, que eu vou te falar, 45, a 50 e a 52. Tá? As 3, inclusive, com a alteração regida esse ano, cadê? 10 de janeiro, não, peraí, teve uma alteração em 26, para o exercício de 26, que é essa lei de diretrizes orçamentárias, que também prevê as emendas impositivas. Dessa forma, do mesmo jeito que as verbas oriundas da DADETUR, elas têm as exceções, as verbas provindas da SGRI têm as exceções, inclusive, de não passar pelo Contur, ser apenas consultivo e não deliberativo, e também tem as exceções das obras que não precisam passar pelo plano diretor. Tá? Então, mas as obras previstas pela gestão, elas estão enquadradas no plano diretor já aprovado. Mas as exceções, elas são previstas. Então, legalmente, tanto regra quanto exceção tem previsão legal. Sim, por enquanto, sim. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Não vou falar da parte jurídica, né, eu não tenho conhecimento para falar. Mas, assim, falando na linguagem popular, que é o que eu mais falo, eu acho que tudo que está na lei, na parte jurídica, inclui a população, né, como a parte mais importante de tudo que for fazer na cidade. Tanto que a gente está aqui, cada um de nós, né, somos em 9. Tudo que a gente faz aqui, no papel, nas ruas, né, a gente faz representando a população. Né? Essa é a nossa função aqui. Cada um de nós fala pelo povo. Eu vim aqui representar as pessoas que votaram e as que não votaram, as que me procuram, né, eu preciso representar. Então, eu acredito que, independente da decisão, até te agradeço por estar aqui, né, falando, representando o turismo. Te desejo também boa sorte, né, nessa tarefa, que eu acredito que não seja fácil. Mas, assim, eu acredito que a gente tem que usar da forma legal, usar essa parte, o que está na lei, e respeitar, eu acho que acima de qualquer coisa da parte jurídica, mas o que dá acesso para a população opinar se ela quer ou não o que fosse ser feito, o projeto, o que está sendo idealizado para a Praça Matriz, como foi para a Prainha, como pode ser para a rodoviária, como pode ser aqui para o Mercadão. Acho que qualquer coisa na cidade a gente precisa levar em conta a opinião da população, do povo. Né? Eu acho que, de qualquer forma, que venha a opinião do povo, que é para ele, né, a população, a gente trabalha para a população, a cidade é para a população. Então, além de interesses políticos, acima de interesses financeiros, né, de empreendedorismo, o que for, a gente precisa pensar no povo, o que o povo quer para a cidade. Né? Isso, para mim, é primordial, e é para isso que eu estou aqui, respeitando o trabalho, seu trabalho, o trabalho de todos os meus colegas, cada um aqui tem o direito de opinar, o prefeito tem o direito também, que eu acredito que ele está fazendo, não estou aqui contra ele, já ouvi isso, Beth, você está contra o prefeito? De jeito nenhum, não estou contra. Pelo contrário, eu sempre falo isso, apesar de ser oposição, eu vou sempre falar o que o povo está falando. Se o que ele está fazendo, o povo está gostando, eu vou aplaudir. Né? Eu também tenho minha opinião própria, tem coisas que eu não sou a favor, mas eu estou com o povo. Então, é isso. Espero que tudo possa ser feito da melhor maneira possível e sempre incluindo o que é para a população. É isso. Muito obrigada. Boa noite. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Boa noite Boa noite. Diretora de Turismo, a Cibele. Cibele, você poderia repetir para mim essa última mudança que teve em 2026 na LDO?
Aqui, para o exercício de 2026, a LDO, Lei 18.178, de 16 de julho de 2025, estabeleceu os caminhos, prazos e procedimentos para a indicação e processamento das emendas individuais impositivas, inclusive com indicação em fase única dos órgãos processadores beneficiários objetos, quando houver e-valores. Certo. Quando fala em sigla, SGRE, você poderia explicar o que é que significa? Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. Certo. Aí, então, com essa normativa da LDO, ela dá autonomia ao prefeito para aplicar o dinheiro sem passar pelo conselho, porque o conselho é consultivo. Não, o conselho é consultivo, deliberativo e fiscalizatório. Ele pode ser consultado, mas não precisa da deliberação. Então, mas quando está aqui, ele é consultivo. Enquanto que, se fosse pelo DAD, seria deliberativo. Exato. Tá bom. Eu só quero deixar registrado que, no passado, quando era o dinheiro do DAD, o governador esteve presente em Caconde, ali perto do Fernando Magalhães, um palanque montado, e o dinheiro do DAD foi autorizado 100% para iniciar o asfalto da Barra para Caconde. Depois trocou o prefeito que entrou posteriormente, conseguiu também a liberação do DAD, do asfalto ali da SP, até 1/3. Então, foi feito 1/3 da Barra para cá, depois 1/3 da entrada ali do asfalto do Trevo a sentido Barrânia, e ficou o meio sem fazer, que foi posteriormente concluído com outros recursos. Mas o dinheiro do DAD foi usado 2 vezes, só desse jeito, de maneira discricionária. Ou seja, o governador autorizou a primeira vez e o mandato subsequente ele autorizou também. Só para deixar registrado. Eu gostaria de complementar, é que nessa época o Conselho de Turismo na cidade não era deliberativo. Ele se torna deliberativo recentemente, se não me engano, em 2013 ou 2014, é recente, no mandato do prefeito Luciano. A história do Contur na cidade, ela tem uma trajetória muito longa. Ela começa em 98, com o fundo de turismo, junto com o conselho. Ele nunca foi deliberativo, ele é recente, ele foi reestruturado recentemente. Inclusive, uma pergunta que cabe, que ninguém fez, é que estamos discutindo um monte de coisas que ele quer justificar algo que é injustificável dentro do contexto atual, que é uma normativa diferente. A emenda que traz, a lei complementar, na verdade, que modifica as instâncias, que colocam o ranking e coloca nós numa posição ruim, no sentido de que a cidade não tem estrutura hoje para aguentar o tranco do ranqueamento entre a Série A e a Série B. A gente está com esse pepino, e um dos requisitos é sempre escutar o Contur. Não é eu que estou falando, é a legislação. E a gente pode perder posição por conta disso. Outra coisa, o fundo de turismo, que foi criado lá em 98, até hoje não foi aberta a conta. Então, a gente está fazendo uma gestão de turismo de que fica tudo na mão do prefeito. Existem normas e normas e normas regulamentadas no nível municipal, e, inclusive, quando se trata de turismo, a gente tem autonomia, e a própria Constituição do Estado, a federal do Estado, e a lei orgânica indica isso. A gestão é local, a decisão é local, e o fundo, tudo o que diz respeito ao turismo, está parado. Então, a pergunta maior é, o que o turismo na cidade representa? Eu quero saber o dia que essa conta vai ser aberta. O dinheiro que entra na prainha, o dinheiro que faz aqui em tudo, não tem um caixa próprio. Por que estou dizendo isso? Porque a diretora podia nos indicar quando é que o prefeito vai fazer algo que promova o desenvolvimento organizado, transparente e sustentável da cidade, e não ficar nesse repique toda vez. Ou seja, a história da lei do turismo, que eu participei, e só manteve de pé o fundo de turismo, quero que você saiba, diretora, porque ele ia ser excluído na última gestão, ele ficou porque eu ajudei a ficar, que é a mesma lei de 98. Não foi proposta uma atualização dele. Exato. Então, não é mentira o que eu estou dizendo. Pode pegar o relatório que eu fiz em 2021. Então, eu quero dizer o seguinte, essa discussão é só para justificar que o prefeito tem um ego do tamanho do mundo, ele quer fazer o que ele quer. E não é assim que funciona um regime democrático no município
e na gestão democrática, como o plano diretor já nos autoriza. E eu quero que a diretora me mostre aonde no plano de turismo está descrito a possibilidade de criar quiosque no plano diretor vigente. Não tem. Eu participei. Quiosque não tem. Agora, se me falar infraestrutura de revitalização, eu tenho certeza que tem. Agora, quiosque não tem. Peço a palavra, presidente. Pode continuar, Sibeli. Em relação à criação do Funtur, acho que até por falta de uma atualização da legislação do Contur é que ele não foi criado, mas o Funtur ele tem que ser formado e criado pelo próprio Contur e não pela gestão. Se não tem um Funtur, a falha não é da gestão, então não tem como imputar isso. A gestão só vai abrir a conta. A criação do Funtur como um todo é o Contur quem tem que abrir. Na atual legislação, na alteração que está sendo feita, sim. Mas aí tem que ver com o presidente do Contur, porque é ele quem delibera isso. Diretora, então, você está me afirmando que, durante 5 anos, nunca houve uma deliberação do Conselho de Turismo para a abertura das contas. É isso. Olha... Vereadora, eu estou chegando agora. Tá, então se atualiza. Sibeli, seja bem-vindo. É um cargo difícil, né? Mas sei da tua competência, da tua idoneidade, do teu trabalho frente ao turismo. Eu te parabenizo aí que a administração continue tendo você à frente aí da pasta. Mas, a meu ver, embora o dinheiro, lógico que a gente está sabendo aí que não veio do DAD, como a gente está acostumado. Mas eu vejo assim, Sibeli, se nós temos um órgão, né, competente, se nós foi criado o Conselho de Turismo, embora às vezes há entendimentos, e você sabe perfeitamente disso, que às vezes a gente lê uma coisa, entende, o outro vai ler e entende outra coisa. Mas eu estou falando, da maneira que eu entendo, que realmente há necessidade do Conselho participar e ter a voz ativa nesses projetos. Porque, afinal de contas, como todos dizem, né, é a nossa cidade, é a população. Então, às vezes, é lógico, o prefeito ele quer fazer realizações, quer fazer obras, importante trazer, movimentar a cidade. Mas a gente tem que ouvir o conselho, sim. Né? Eu, no meu entender, que todas as deliberações, embora a gente você leu aí que há essa prerrogativa do prefeito fazer sem o Contur ser deliberativo, mas consultivo, sim, mas eu acho que tudo tem que ser conversado e aprovado realmente por um conselho que faz parte da nossa sociedade e que estão aí prontos e aptos para discutir sobre o assunto, né? A gente é leigo aí no turismo. É lógico que a gente quer que a cidade cresça, que a cidade movimente, mas eu acho, no meu entender, que realmente o Conselho precisa, sim, ser ouvido, discutido, que seja uma discussão assim valiosa para a população. E você aí na frente a essa pasta aí que é complicada, vamos dizer assim, que já passaram vários diretores, mas eu acho que deve haver, sim, uma conversa aí com os representantes, né, o presidente do conselho, para que, de uma melhor maneira possível, seja resolvido, mas desde que a população esteja ciente, né, e não apenas o executivo simplesmente procure, né, fazer, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Lógico, você, como funcionária, né, cargo em comissão,
mas é preciso que oriente, sim, porque futuramente pode acarretar aí ações que a gente não quer que aconteça, né? Então, por isso que fica aí o meu alerta, sim, que deve ouvir o conselho e que seja uma conversa ampla, uma conversa satisfatória para todos, para que esse dinheiro seja realmente aplicado em benefício da população, desde que eles estejam contentes. Tá? Então, fica aí o meu esclarecimento para você. Mas te desejo boa sorte, tá bom? E obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, presidente. Reitero a constitucionalidade dos atos que estão sendo aplicados dentro daquilo que já foi previsto e aprovado pelos representantes do município, que são vocês. Obrigada, boa noite. Obrigado. Solicito ao vereador primeiro e secretário que faça chamado para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os senhores vereadores presentes a essa sessão, nós teremos em única discussão e votação a moção número 3 de pesar a família da senhora Eda Mara Pedro de Faria, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro e demais vereadores, a qual recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite quem está nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, mais uma vez eu peço licença para me ausentar, que eu tenho um compromisso médico da Unimed Social do Rio Pardo, lá no hospital. Por gentileza, o senhor me permite? Permissão concedida. Muito obrigado. Boa noite a todos. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Primeiro, desejo boa viagem e recuperação pronta recuperação para o colega, de verdade. Bom, até para baixar a temperatura. O prefeito nosso é corajoso para caramba, né? Que homem bom, né? Lei para ele não existe. Isso você escuta de todos os diretores. É que vem aqui tem que defender o prefeito, porque senão não é diretor. Mas, ó, que coisa, hein? Temos a certeza da constitucionalidade de todos os atos que vão ser feitos agora. Ele não quer saber se, na prática, a população quer ou não quer, se é bom ou se é ruim. Ele não está. É muito interessante. Portanto, na hora que eu quero o direito me serve, mas a população que se foda. Porque eu não quero saber da tua opinião. Não existe no plano diretor de turismo previsão para a derrubada da praça. Não existe previsão. Nem nesse novo existe. Porque se o Conselho vedou, não entraria no novo plano. E eu participei do último, não tem isso. Ou seja, não está no plano. O plano diz claramente que o Conselho tem que participar de todos os projetos e programas criados no município. Está muito claro isso. O plano fala sobre a sensibilidade do povo cacondense. Ou seja, o povo cacondense já falou que não quer que mexa na praça. E eu vou fazer questão de lançar mais um abaixo-assinado para mostrar mais uma vez para o prefeito que ele está errado. De novo, assim como foi com a feira, que ele dobrou a aposta, mentiu para o povo, e o povo falou que queria a praça de volta, a feira de volta, seja onde for, inclusive, mas de maneira digna. Ele sai na internet falando que estava todo mundo gostando. Uma mentira. O documento mostra. Assim como as coisas estão paradas no município. Assim como
não se sabe o que faz com o Mercadão. Tem um ativo aqui que foi gasto um dinheiro e a sua finalidade está desviada há mais de 5 anos. Tem um quesito na legislação que diz a finalidade daquele bem. Se ele foi feito para turismo, o que tem de turismo no nosso Mercadão, por exemplo? O que tem de turismo no nosso aquário que está fechado e até hoje não se sabe a destinação? Então, assim, qual é o plano que a gente pensa? Porque quando fala de plano, não se pensa no plano da cabeça do diretor e do prefeito. Até porque, de acordo com as falas da diretora, se pensa na permanência da política de turismo, né? E isso ela é interligada com 2 fatores: ao bem-estar do povo cacondense. É muito claro na lei complementar que alterou as questões das instâncias. Ela diz o quê? É preciso garantir boa vida para o povo cacondense. Boa vida significa água, estrada, hospital, para que você consiga a acomodação para o turismo, porque não faz nenhum sentido você pensar a cidade a partir do outro e esquecer o nosso. Isso é um princípio básico. Então, você organiza e faz. O que eu quero dizer com isso? Dentro dessa legislação, ela permite, inclusive, quando você não tem ativo e está faltando equipamentos, você pode investir na infraestrutura como água, por exemplo. A legislação permite isso. Na reunião do conselho, ele disse, eu não vou mexer com água com esse dinheiro do turismo, porque eu vou fazer outra coisa. O que eu quero dizer é, existem várias possibilidades dentro desse jogo, e ele fixou numa coisa da cabeça dele. Ele quer tomar a sombra do povo cacondense, para pôr uma iniciativa privada na sombra do povo cacondense. Ele quer derrubar uma grande cagada que foi feita aquele sítio, que é aquela casa, de frente com a maravilhosa casa de Mundo Imobiliário, que foi um grande erro, inclusive aprovado pelo Conselho, o Conselho erra também. Quer derrubar, sem aprovação do Conselho, para construir um banheiro, com um chafariz, assim, parecendo que péssimo gosto. O que eu quero dizer é, não existe continuidade, porque não existe departamento. Desde o momento que você não tem diretor e não tem departamento, quem decide é a cabeça do prefeito. Você acha que o prefeito tem condição de pensar nessas coisas, que tem toda uma ramificação, ou seja, a participação de muita gente? Ele está indo contra a associação comercial, está indo contra todas as associações do município que dizem que não querem isso. É muito grave. Pode falar A mais B, pode replicar o que ele quiser falar que está legal. Isso não está legal. Legitimamente falando, é um erro. Moralmente falando, é outro. O que eu quero chamar a atenção aqui é, se ele fizer nesse caso, ele fará de novo, de novo, de novo. Porque ele vai se sentir empoderado e o caminho das pedras ele acredita que achou. E não achou. O que eu quero dizer é, se os colegas são contrários a essa maluquice, que se manifestem. Não precisa defender uns termos legais. Ah, porque é legal, eu estou defendendo o prefeito. Não. Pode ser legal, mas de uma maneira ilegítima. Pode ser legal, mas eu isso não concordo, porque na questão material isso é errado. Tem autonomia para dizer. É isso que eu chamo a atenção. Ele não irá fazer, assim como ele não conseguiu fazer, ou conseguir derrubar a questão das carteirinhas do ano passado. Ele não vai fazer, como ele não conseguiu mexer com a prainha no ano passado. Tudo o que eu puder fazer, eu irei fazer, porque ele está, de novo, agindo de uma maneira errada. Enquanto isso, a infraestrutura do município está uma porcaria. E a gestão é dele, que só fala de turismo. E faz o quê? Consequentemente, nos arrasta para essa imundície, que é uma decisão pífia. Ele precisa criar vergonha na cara e aparecer com a população, o povão, que precisa da estrada para vir trabalhar, inclusive nas atividades turísticas. Eu não sou nem um pouco contrário à participação da iniciativa privada nas ações turísticas e qualquer que seja, mas elas precisam ser transparentes e precisam ser em conjunto e em benefício com a população. Que a população, inclusive, não conhece nossos ativos turísticos. E ela que a gente precisa defender. Então, no final das contas, é o seguinte, ele vai avançar, eu já solicito a ata dessa sessão para amanhã, peço ao diretor com muito respeito, e já passo, a partir de amanhã, a estudar as medidas judiciais das quais irei tomar, de maneira prévia.
não tem vez uma decisão dessa, porque eu não estou defendendo apenas a praça, eu estou colocando limites ao prefeito, e ele precisa compreender isso. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Só concordar, mais uma vez, com o Richard. Não é que eu estou contra o prefeito. Tem muita gente que vê e vê, ele está barrando o que o prefeito está fazendo, ele quer... Não, eu acho que a primeira coisa, a gente tem essas associações, associação comercial, a gente tem um Contur para representar a vontade do povo. Então, a gente tem que, sim, levar isso em consideração. E, mais uma vez, tudo que o meu colega Richard falou, eu assino embaixo. Estou com você, Richard. Não contra o prefeito, contra a atitude. E, como você falou, o que ele quer fazer com a praça, eu, pessoalmente, não concordo, e grande parte, a maioria da população não concorda, assim como outros lugares que vão ter essa medida, a gente tem que barrar isso, né, porque em outros lugares que acontecia a mesma situação, a gente tem que ter o poder de barrar também. A população fala mais alto. É isso. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite. Muito boa noite, nobres colegas de Câmara. Boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite aos que nos honram com as suas presenças aqui na Casa do Povo. Eu dividirei a minha fala em 2 momentos. Estivemos, eu e o nobre vereador Totti, que se ausentou por uma questão de saúde há pouco, né, presidente? Participando de audiência pública do orçamento de 2027 do governo do Estado de São Paulo, em Vargem Grande do Sul, no último dia 15, sexta-feira. A audiência foi realizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado. Ela foi presidida pelo deputado estadual Gilmaci Santos. Foram destinados, na oportunidade, R$2.200.000 para a saúde dos municípios da nossa região. E a boa notícia para Caconde é que foram destinados R$450.000 para o município, área da saúde, evidentemente, num trabalho dos deputados Marcos Pereira e Gilmaci Santos. Então, nós aproveitamos esta oportunidade para manifestar nossa gratidão a ambos os parlamentares, ao Paulo Aurelietti, que é assessor parlamentar de ambos os deputados, e ao governador Tarcísio de Freitas. Eu começo, senhor presidente, o segundo momento da minha fala, ressaltando o que está no Evangelho do Senhor Jesus. Sempre disse nesta casa de leis que a palavra de Deus, como está no Salmo 119, no versículo 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É que na sagrada promessa está a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo: não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias, até a consumação das eras. Não se turbe vossos corações. No mundo tereis tribulações, sofrimentos, tristezas, e por aí podemos pensar em perdas de entes queridos. Entretanto, Jesus nos conforta dizendo no Apocalipse: lhes enxugarei dos olhos toda lágrima. Então, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto ou não ser vista. Com esta frase,
do imortal poeta português Fernando Pessoa, em Cancioneiro, manifestamos nossos pesares às famílias Pedro e Faria pelo falecimento da senhora Eda Mara Pedro de Faria, filha do estimado casal senhora Manira Salomão Pedro e do saudoso senhor Antônio Carlos Pedro, irmã de Maria Ângela Pedro de Assis, Miguel Pedro Neto, Miriam Helena Pedro dos Reis, Antônio Carlos Pedro Júnior, Antonieta Cristina Pedro Pena, a professora que está aqui hoje, recebida por nós com carinho nesta casa. E também Adriana Lúcia Pedro Prado e Lâmia Daniela Pedro e Souza. A Eda estudou na escola Dr. Cândido Lobo e na escola Professor Fernando Magalhães. Casou-se em 27 de 11 de 1987 com o estimado empresário, fotógrafo e jornalista Paulo José de Faria, meu amigo. Ela é mãe de Graziela Mara de Faria, 34 anos, e de Alexandre José de Faria, 33. Em 1997, mudaram-se, fixando residência em Vargem Grande do Sul, onde Eda brilhava como fotógrafa, ao lado do esposo. Muito querida, deixa saudades tanto em Caconde quanto em Vargem Grande. Sobretudo, porque sua trajetória foi marcada, entre outras virtudes, pela honestidade, pela bondade, impressionante disposição de luta. Luta cotidiana, tudo realizando com notável zelo. Era carismática e extremamente religiosa, tendo por irmã gêmea a alegria. Era costumeiramente vista com o rosto iluminado por um sorriso. Acompanhava o noticiário, atualizando-se sempre com tudo que acontecia no Brasil e no mundo. A vida privilegiou-me com a bênção de tê-la conhecido na Gazeta de Caconde, fundada e dirigida pelo jornalista Paulo José de Faria, onde também trabalhei. Ela prestou inestimáveis serviços ao jornal do período de 1987 a 1996. Em suma, para defini-la em uma só frase, valho-me das palavras de sua irmã, professora Antonieta Cristina Pedro Pena. Abro aspas. Foi mãe, irmã, filha dedicada, esposa e empresária, com um legado de muitas conquistas e gratidão a Deus. Deixa saudades. Com estas palavras finais, deixo esse registro de pesar, porquanto foi realmente uma mulher notável, por todas as virtudes, algumas delas nós aqui registramos, que são dignas do nosso respeito e da nossa reverência. Leve o abraço desta Câmara, dos nobres colegas vereadores, a família Pedro e a família Faria. Deus os guarde, Deus os abençoe. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, passa a palavra. Palavra concedida. Queria também dar meus sentimentos a toda a sua família, um abraço fraterno, que eu tenho certeza que a sua irmã está nos braços do Pai. Então, todo o nosso sentimento, nosso respeito, nossa gratidão, né, a ela e a toda a sua família.
Obrigada, Frank, por essa moção tão importante. Em nome aí de todos nós, eu agradeço. Hoje, a gente perdeu um amigo também muito querido, o Hélio Rodrigo Gomes da Silva. É até difícil para a gente falar, eu tenho um carinho enorme por ele, está difícil aceitar, assim, como toda perda, né, principalmente de um amigo querido, mas só queria lembrar o nome dele, vou pedir uma moção também para o Hélio Rodrigo, e só lembrar que ele sempre fez muito pela nossa cidade, ele se candidatou a vereador, não se elegeu, mas, independente disso, ele sempre buscou emendas, né, sempre buscou recursos para a nossa cidade, principalmente para a Santa Casa. Ele queria fazer uma campanha de doação de sangue. Enfim, ele não estava bem, tinha problemas de saúde, mas ele estava sempre preocupado também em ajudar as pessoas, né, em atitudes solidárias. Então, eu queria só fazer essa pequena lembrança aí do nome do Hélio Rodrigo, em nome, né, dos amigos, aos sentimentos à família, que realmente ele era muito querido e muito importante para todos nós, para a nossa cidade de Caconde, sempre levando o nome da cidade para muitos lugares. Agora, falar do trabalho, né, que eu aqui, como todos os meus colegas, eu faço sempre questão de falar, cada um tem o seu modo de trabalhar, todos empenhados, eu sou a primeira a falar, eu acompanho o trabalho de cada um deles, não só aqui na Câmara, mas fora também. E é muito triste a gente passar por ingratidão, né? Isso é muito triste, de verdade. Eu costumo fazer muitas indicações aqui, muita gente fala, mas faz indicação, não resolve, mas o meu papel eu estou fazendo, representando a população, que é graças a cada um que votou em mim, e mesmo os que não votaram, que confiaram no meu trabalho, eu estou aqui sentada nessa cadeira, que para mim é muito importante, eu como mulher, como representante da causa animal, da causa ambiental, de outras causas também que são importantes. Eu represento muita coisa, é muito importante para mim estar aqui. Eu agradeço a Deus todos os dias, agradeço, né, as pessoas. Então, o mínimo que eu posso fazer é representar as pessoas. Isso que eu faço, né, com o papel, que às vezes parece, Beth, mas não faz, não resolve. E hoje, até uma senhora, que eu dei toda a atenção, eu não consigo responder mensagem todo dia, muita gente reclama disso, eu recebo inúmeras mensagens, eu não consigo estar presente respondendo direto. Mas, enfim, eu faço a minha parte. A parte legal, formal, através da documentação, que, graças a Deus, eu tenho como provar que eu realmente coloquei aqui no papel, protocolei o pedido da população, que eu trago, às vezes, fica até muito para eles falarem aqui, eu fico, às vezes, com vergonha, porque a indicação da vereadora, então, assim, é cansativo para os meus colegas, para quem está vendo em casa, mas eu preciso trazer aqui a solicitação dos munícipes que chega até mim. Então, eu estou cumprindo um dever, eu não estou brincando, não estou fazendo graça. E, além disso, eu estou nas ruas, estou vendo o que está acontecendo, estou falando com os setores, os diretores. Inclusive, eu queria agradecer muito o empenho dos diretores que eu tenho lidado diretamente, diariamente, né, em todos os setores, enfim. Inclusive, queria também parabenizar, porque ontem a gente teve uma chuva curta, porém intensa, né, muita água e um vento repentino, mas destelhou uma casa ali no bairro dos Estados, próximo do supermercado Val, ali na rua Pernambuco, uma família de 6 pessoas, um casal e 4 filhos, 2 crianças, duas meninas, né, uma de 2, uma de 6, 2 adolescentes, né, 2 meninos, um de 15, um de 16, enfim, perderam tudo, praticamente, e eu tive um respaldo muito grande, né, que eu liguei para a Defesa Civil, o Silvano, na mesma hora, me atendeu, a Alderli, na mesma hora, me atendeu, o Zé Chico, em poucos minutos, foi até o local, já providenciou também o reparo com a CPFL, que estava um poste, quebrou até o poste de energia, então é um risco também de vida ali. Então, assim, foi uma coisa muito rápida, mas eu pude sentir o retorno rápido, né, dos setores da prefeitura. Agradeço, né, imensamente, parabenizo nesse ponto, né, o prefeito Zé Afonso, que eu não vejo só o que é ruim, eu falo a parte que eu não concordo, também falo a parte que eu sou grata, né, os diretores que ele colocou estão trabalhando, estão me servindo como vereadora, né, que às vezes eu sou oposição, oposição não vamos atender, não. Desde o começo, o prefeito falou, olha, Beth, a gente vai atender vocês, independente de ser oposição ou não, de forma igual. E ele está cumprindo isso, então eu tenho que falar que eu estou sendo bem atendida. Os setores que eu procuro me atendem prontamente, eu sou imensamente grata, porque eu estou falando pela população, e a população está sendo bem servida aonde eu estou podendo representar. Outra questão, o córrego São Miguel, todo mundo sabe onde é aquele que passa, ali próximo do Campo União, ele começa lá na frente, no bairro Várzea, pega aquela rua, famosa Rua do Sapo, né, a Rua Carlos Gomes, atravessa aqui a Avenida Sampaio Vidal, vai próximo ali
da Água Branca até o bairro São José, enfim, é uma extensão longa, e ali está um mau cheiro, né, no córrego todo. O pessoal sempre reclama. E eu já fiz indicação ano passado, pedi limpeza, demorou, né, demorou um pouco. São várias questões de lei ambiental. Para limpar o rio não é simples. Questão de lei ambiental, questão de licitação da máquina, né, da máquina que faz a limpeza. Enfim, a população me cobra isso diariamente. É como se eu não estivesse fazendo. Então, eu tenho papel. Ó, gente, eu pedi, está aqui, vamos aguardar, estou cobrando, estou ligando, estou pedindo. Só para resumir, além de toda essa limpeza que eu já pedi, repito aqui, pedi toda a extensão o ano passado. Novamente, eu pedi. E, agora, semana passada, eu soube que ali, próximo do bairro ali da Água Branca, né, próximo do mercadinho do Joãozinho, tem ali até eu coloquei manilha aqui, mas não é da manilha o mau cheiro, não. Ali é um acúmulo mesmo, tem muita pedra ali, e vai parando, né, toda aquela partícula sólida que vem da rede de esgoto, vai parando ali. Então, está um cheiro realmente insuportável. Tá? Principalmente quando o sol aquece ali, a gente para próximo da Água Branca, passa de carro, você sente. Eu achei até que era um esgoto entupido, mas não é. Eu fui ver o local, está parado ali. E a gente estava esperando, até passei essa informação para os moradores, comerciantes da Água Branca, é muito importante falar isso, tem comerciantes reclamando que os clientes não conseguem ficar, salão de beleza, salão de estética que tem ali, os clientes não conseguem ficar devido ao mau cheiro. Então, assim, já está sendo tomada a providência, né, licitação de máquina para limpar ali. Inclusive, hoje, eu fiz questão de mostrar que eles estão ali no Córrego São Miguel, próximo do Campo União. Repito, já está pedido para fazer toda a extensão. Conseguiram, acho que, 500 horas de máquina, segundo o Ocione, e vai ver se consegue fazer naquele local, porque ali, embora até tinha pedido, né, eu não tenho conhecimento, né, desse tipo de trabalho, agora que eu estou conhecendo, que eu estou aprendendo, e faço questão de aprender. Que eu sei que ali não ia adiantar o que eu pedi. Eu pedi para jogarem um jato de água ali no caminhão-pipa para dispersar aquelas partículas presas ali que está gerando esse cheiro insuportável nesse foco ali do fundo da Água Branca, né, onde eu estou falando. Mas, segundo o Ocione me explicou, não ia realmente adiantar. Então, vai ter que passar a máquina. Então, eu queria falar mais uma vez que o que eles estão fazendo, estão realizando, né, pedidos que a gente faz aqui, às vezes é atendido, às vezes demora, né, às vezes não tem como, mas a gente está trabalhando. Então, que as pessoas tenham um pouco, né, de paciência, e é complicado ter essa ingratidão aí das pessoas. Mas, enfim, estamos trabalhando pelo bem de todos. Podem contar com a gente. Obrigada. Boa noite a todos. Eu desejo, Antonieta, a toda a família de vocês, que Deus ampare todos vocês, e pode ter certeza que a sua irmã já está a caminho junto de Deus. Então, o mais importante é que vocês fiquem em paz, né? Foi uma grande mulher, que a gente sabe tudo dela, conforme o vereador Frank descreveu. Então, eu só peço a Deus que abençoe todos vocês e dê o conforto a toda a família. Lembrando a todos vocês aí que dia 27 tem audiência pública, mas também tem um convite sobre o saber pardo. Então, praticamente, as duas no mesmo horário, no mesmo dia. Mas fica aí um alerta a vocês, vereadores, no dia 27, audiência pública aqui, a partir das 18 horas. E no dia 27, também às 18 horas, convite sobre o saber pardo no Espaço Ranieri Mazzilli. Lembrando também a todos vocês que dia 23, sábado, haverá a sessão solene aqui na Câmara, a entrega do título de cidadão cacondense ao cantor e compositor Joel Marques, de autoria do vereador Daniel. Então, fica aí o lembrete a todos vocês, vereadores aí. Hoje, conforme a Beth disse aí, a limpeza do Córrego São Miguel está sendo iniciada, já fizeram uma boa parte, e pode ter certeza que logo termina esse serviço, e aproveitar essa época aí que é mais de estiagem, né, que realmente o Ribeirão fica com menos água,
e é onde causa o mau cheiro. Mas havendo essa limpeza, pode ter certeza que melhora. Então, parabéns aí aos funcionários que estão nessa limpeza aí do Ribeirão São Miguel. Mas fica aqui também um alerta e um pedido ao diretor Cristiano, diretor de obras. Eu ainda falei com ele a semana passada, nós temos um problema sério, que é o problema do açude lá da pecuária. Nessa época de seca, a água está passando por cima do aterro. Então, pode... e a parte de cá já abaixou bastante. Então, e essa água está acumulando no aterro, pode causar um grande acidente ali, dessa água vir pelo asfalto ali e causar um dano ali, que depois não tem como reclamar. Então, fica aqui o meu pedido ao diretor Cristiano, que compareça até o local para realmente resolver aquele problema. Né? A manilha, onde há o escoamento da água, ela está entupida. A parte do açude, no início do aterro, já abaixou bastante, então a água está em cima do aterro e está já faz tempo, né? Já faz aí uns 15 dias que essa água está sobre o aterro. E é lógico, né? A água vai acumulando ali, o aterro vai cedendo, e o açude é muito grande, o peso da água também, então pode causar aí um transtorno aí. Então fica aí o alerta ao diretor Cristiano, para que resolva esse problema lá, que os moradores estão todos preocupados. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.